momento, Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, nesta noite, tenho o prazer de receber o pastor Samuel Fernandes. Ele que fez missões na África, mais especificamente em Senegal, onde ficou ali por 2 anos. E quando o senhor falou de Senegal, me lembrei de uma música antiga chamada Canto pro Senegal, que começa Sené, 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 Senegal. E essa música, ela traz algumas informações interessantes desse país. E o pastor, hoje ele vai ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa experiência que com certeza foi marcante em sua vida. E o pastor Samuel Fernandes, ele é pós-graduando em Teologia do Novo Testamento, também é bacharel e licenciado em Educação Física e pastoreia a Primeira Igreja Batista em Dores e é pastor interino da Primeira Igreja Batista em Itabaiana, na qual a família Recife também faz parte. O pastor Samuel, ele tem uma família linda, 2 crianças, André e Annalise. Os 2 muito espertos. Tem uma esposa, Areli, ela é missionária, demonstra ser uma pessoa muito prendada, dedicada, sábia, além de ser uma bela mulher. Enfim, nesse quesito familiar, nada a reclamar, né, pastor Samuel? Só agradecer a Deus por essa família bonita e saudável. Diga aí, meu pastor, dê suas palavras iniciais para os nossos ouvintes da sua 87,9 FM, no programa Maravilhosa Graça. Amém. Boa noite, meus irmãos, amigos, colegas, parceiros que estão aí, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, do que é a ética cristã na nossa sociedade e também estando aqui com a nossa irmã Nédia, com o nosso irmão Ijair. É um prazer estar com vocês neste programa. Alegria nossa, pastor. E nessa noite nós vamos tratar justamente o que o pastor Samuel falou. O tema é o cristão e a ética. E a primeira questão que a gente traz aqui para o pastor Samuel é: falar de ética é algo muito abrangente. Há muitas vertentes, muitos caminhos que nós podemos adentrar para falar sobre ética diante das escolas e linhas de pensamentos da ética. De forma bem simples, nós podemos dizer que a ética filosófica, ela parte da razão para o eu e o outro. A ética pós-moderna parte do eu para o eu, ou seja, é o ego humano no comando, no centro. Porém, como cristãos, nós devemos seguir a ética cristã, que parte de Deus para eu e o outro. E o termo ética, na sua definição mais básica, mais elementar, diz: é o conjunto de regras e normas que norteiam, que dão direção à boa conduta do indivíduo. Assim, nós podemos definir a ética cristã como o conjunto de normas dado por Deus que nos dá direção de como agir, de como proceder. O escritor e professor Alan Pallister, no seu livro Ética Cristã Hoje, ele faz um paralelo da ética cristã pautada no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos de Deus. E ele não simplesmente faz um paralelo, ele funde, na verdade, a ética cristã com os 10 mandamentos. E ele fundamenta a lei de Deus e o ensino de Cristo como sendo a melhor e mais racional opção. Na ética pós-moderna, que é guiada pelo eu, como nós falamos anteriormente, o que nós vemos é a ausência dos absolutos, uma busca desenfreada pelo prazer, a descartabilidade também está presente no uso das coisas, nas relações pessoais e até no que se fala. Essa ética pós-moderna, ela tem adentrado a igreja cristã. Fale da urgente necessidade de resgatar a ética cristã no nosso meio e como isso se dará, como se dará esse resgate. Como foi bem apresentado aqui na sua fala, irmã Nédia, a ética cristã, diferente da ética apresentada na sociedade, ela é baseada na palavra de Deus. E isso é óbvio e evidente quando a gente fala de ética. Jesus mesmo, respondendo aos mestres da lei no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 29 a 34, ele disse que os mandamentos da prática cristã se resumiam em amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Só de colocarmos este preceito na prática,
já veríamos uma grande diferença na igreja e, consequentemente, refletida na sociedade em que vivemos. Pois um dos grandes motivos da falta de ética na sociedade atual é o fato de ela não temer a Deus e não respeitar o próximo. Hoje as pessoas simplesmente não estão nem aí, não amam, não respeitam, e a gente vê isso notório no dia a dia das pessoas. O apóstolo Paulo nos faz um alerta ao escrever: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Há uma necessidade urgente, sim, de resgatar os valores cristãos em nosso mundo atual, principalmente quando vemos cada vez mais os valores morais e éticos sendo perdidos ou deixados de lado, até mesmo dentro de nossas igrejas. Outra coisa notória, dentro das nossas igrejas, esses valores cristãos e éticos sendo perdidos e desperdiçados, né? Como vamos mudar este quadro? Manifestando em nossa vida o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que o apóstolo Paulo diz que contra os quais não há lei, como declara lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Amém. Louvado seja Deus, que possamos realmente buscar esse resgate realmente no fruto do Espírito, e o Espírito Santo realmente é quem vai nos conduzir, né? Nessa conduta ética realmente pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Com certeza. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não sejais iludidos ou não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. O termo costume aqui no texto, ethos, significa um padrão de conduta fixado pela tradição e geralmente sancionado pela sociedade. O ethos aqui no texto é equivalente ao que entendemos por nossa ética. E o apóstolo Paulo, ele pega essa verdade, esse princípio ético que já circulava no mundo antigo, como um provérbio, tendo a autoria de Menandro, um poeta, teatrólogo e escritor. E o apóstolo Paulo, aqui nesta passagem, ele combate as más conversações ou as más amizades, que negavam, na ocasião, a ressurreição de Cristo devido à influência gnóstica que circulava na igreja. Porém, o texto ele abre um leque, o qual nós podemos entender claramente que essas más conversações ou más companhias, que no texto é homilia e significa intercâmbio, amizade, e daí as comunicações que as pessoas mantêm umas com as outras, principalmente as conversas. E o texto nos deixa claro que essas más conversações ou más amizades corrompem. E o termo corromper no texto, fiteiro, significa arruinar, destruir, causar desgraça, fazer com que alguém se torne perverso ou depravado como uma forma de destruição moral. Então, finalizando, a gente pode dizer que o texto diz o seguinte: as más conversações, ou as más amizades, as más interações destroem a boa ética, ou seja, o padrão fixado e estabelecido pelo próprio Deus. Então, fale resumidamente, pastor Samuel, os pontos mais comuns que os cristãos têm se corrompido com as más conversações, que nos nossos dias, além das relações pessoais, tem influência midiática, principalmente das redes sociais, fazendo assim um contraponto com a ética cristã. Então, eu nem diria onde o cristão está se corrompendo às más conversações, mas eu diria onde o cristão é corrompido às más conversações e a outros pecados, que no caso são as obras da carne, apresentadas por Paulo em Gálatas 5, 19 a 21. E que, dentre todas as quais ele fala ali no texto, eu quero apresentar algumas que podem levar o ser humano às más conversações, que são o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Paulo ele divide ali
as obras da carne em várias partes, e dentre elas nós encontramos esses poucos nomes aqui que têm exatamente a origem das más conversações. Quando você vai pesquisar e ver, você percebe que as más conversações elas se originam exatamente no ódio de alguém, na discórdia, no ciúme, na ira, no egoísmo, nas dissensões, nas divisões, facções e inveja. Segundo Russell Norman Champlin, o texto proferido por Paulo aos Coríntios faz menção a pessoas malignas em seu proceder e que por sua influência conseguem arruinar o caráter de outros. Pessoas que são influenciadas ou que estão sob o domínio dessas obras da carne, das quais eu citei aqui, são exatamente esse tipo de pessoa que age com malignidade contra qualquer outro ser humano, seja um cristão ou não. E conseguem, e estas obras da carne, destacadas por nós aqui, promovem também exatamente o que Champlin descreveu, essa malignidade sobre a vida de outra pessoa. Quando alguém usa de más conversações, ela não quer senão somente arruinar a vida do outro. E isso pode ser feito pessoalmente, pelas redes sociais, pelo telefone, não importa o meio de comunicação, a forma, pode ser feito de qualquer maneira, a partir do momento que nós deixamos qualquer uma dessas obras da carne tomar conta da nossa vida. É verdade. Isso sempre existiu, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, fala sobre essas obras, como o senhor bem destacou aí, que é uma conduta ética realmente maligna, que denigre a imagem do semelhante, contrária à ética cristã, que seria aquela norma de conduta que conduz no bom comportamento, totalmente contrário, mas a gente sabe também da potencialidade que tem as redes sociais em proliferar essas más conversações, né? Isso é muito perigoso e muita gente fazendo uso disso, infelizmente, né? E são coisas que normalmente acontecem porque nas redes sociais, principalmente, a gente tem um grande problema. As pessoas dificilmente escrevem o português de forma correta. E quem está do outro lado, muitas vezes vai interpretar conforme a sua mente conseguir ler aquilo ali. Isso já aconteceu comigo. E é assim, difícil de você tentar reverter algo que você escreveu ou que você leu a respeito de alguém que te escreveu e tentar contornar e chegar a uma resposta real. E às vezes não era nem o que a pessoa estava querendo dizer, mas a forma como lemos acaba sendo trazendo más conversações acerca de assuntos dos quais nós recebemos uma informação. Se não fosse tão trágico esse contexto, seria hilário. Mas realmente é isso. A gente está num contexto muito difícil, de muita dificuldade. Há uma paralisia intelectual, né, na população, onde assim, as pessoas... além de não estarem mais se expressando, até porque hoje existe uma pedagogia que fala que não existe escrita errada, o que existe é preconceito linguístico. Preconceito, né? Então, assim, as pessoas estão tão à vontade de escrever, não aprenderam a escrever da forma correta, escrever de qualquer jeito, e como se não bastasse isso, essa coisa de cada um de relativizar a interpretação das coisas que são lidas e dos textos que são apresentados, e vira aí essa bagunça toda, essa confusão, que na verdade a gente pode resumir numa paralisia intelectual, num atrofiamento intelectual da população. E infelizmente muita gente aderindo a isso, simpatizando a isso. Por quê? Porque é cômodo, porque crescimento intelectual vai exigir, né, estudo, leitura, e as pessoas parece que não estão dispostas a isso, infelizmente. Mas vamos lá para a próxima. O filósofo e professor Luiz Felipe Pondé é ateu, confesso, mas para mim ele é alguém mais próximo do agnosticismo que do ateísmo. Ele não esconde o seu encanto e admiração pela literatura bíblica. E ele escreveu um livro, Os 10 Mandamentos mais um, e que a princípio parece ser algo herético pelo título, né? Mas não é. É necessário ler o livro para tirar as conclusões corretas, como a gente falou anteriormente, né? Eu li
e tive a oportunidade de fazer uma resenha do livro, que inclusive foi publicada na PUC Minas, na revista, no periódico da PUC Minas. E no livro, o filósofo Pondé, ele compreende a importância da relevância eterna dos 10 mandamentos e contextualiza-os apresentando a necessidade da sociedade se voltar ao decálogo. Pondé, ele traz a reflexão as mazelas que submergem a sociedade pós-moderna, tornando-a moribunda e escassa de regras, que se divorcia a cada dia de Deus e que absorve o relativismo cultural e um mero acúmulo de informações que se desencaixa das crenças e comportamentos tradicionais. Então, diante de um ateu confesso que reconhece a relevância, a importância dos 10 mandamentos, esse código de ética que é eterno, a pergunta é a seguinte, pastor Samuel: as pedras estão clamando as verdades da parte de Deus enquanto a igreja, os cristãos, não estão se posicionando? Pegando assim o gancho do que o Senhor Jesus ele falou, registrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 40. Então, eu gosto muito de um pensamento de um autor desconhecido que muitas vezes é atribuído ao grande líder indiano Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. As pedras clamam e sempre clamarão. Isso vai ser notório e vai ser uma realidade na vida da igreja sempre enquanto a igreja estiver aqui nessa terra. Enquanto não verem em nós o Cristo que pregamos. Enquanto as pessoas não enxergarem em nós e ver que o Cristo que pregamos vive em nós verdadeiramente, as pedras vão continuar clamando. Jesus, em sua última instrução aos discípulos, antes de ser levado aos céus, ele falou para irem e darem testemunho. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Testemunho, segundo um dos significados do dicionário, proposto pelo dicionário, é o que demonstra a existência de algo, indício, sinal. O que Jesus queria que nós fizéssemos como igreja é exatamente mostrar o indício de sua existência ao mundo. Se nós nos calarmos, se nós não mostrarmos que Jesus veio, que ele viveu aqui, que ele morreu, que ele ressuscitou, que está vivo e voltará, as pedras continuarão clamando para enxergar a glória de Deus em nós. O que Jesus queria que fizéssemos como igreja é exatamente mostrar o indício de sua existência ao mundo. O que acontece é que, ao não vivermos uma vida que condiga com o que pregamos ou cremos, deixamos de testemunhar da vida de Cristo Jesus e do seu sacrifício por nós. Existem igrejas, sim, que se posicionam frente ao clamor do mundo, mas como o próprio Senhor Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, nós precisamos rogar ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, como está lá em Lucas 10, versículo 2. O que precisamos fazer como igreja é consagrar nossas vidas diariamente ao Senhor, buscando uma vida de santidade e, em concordância com esta atitude, levantar também, simultaneamente, um clamor a Deus para que mais cristãos busquem a santidade em suas vidas diariamente. Acho que o cerne da questão está aí. É nessa palavra de Jesus. Precisamos olhar para os campos, ver que são brancos, que estão grandes, mas os trabalhadores são poucos. E nós precisamos clamar ao Senhor da Seara que levante mais trabalhadores para a Seara, não só no sentido de evangelismo, mas principalmente no sentido de pessoas com vidas santificadas que vivam o testemunho cristão, mostrando que Jesus vive e reina para sempre. Amém. Então, se a igreja não se posiciona pregando e praticando a ética cristã, Deus levantará mulas, pedras, ateus, pagãos como Ciro e estarão clamando em nosso lugar, não é verdade? Certamente. Mas agora a gente vai para uma parte bastante curiosa da nossa entrevista.
o senhor tem a oportunidade de falar um pouquinho de sua experiência no Senegal e as diferenças culturais e éticas que mais precisam ser trabalhadas naquele país e a partir do código de ética cristão das Escrituras Sagradas, né? Sim, ok. Então, no período que eu participei do projeto Radical África, de 2005 até 2008, tive o privilégio de morar no país do Senegal, que fica no noroeste da África, fica na região ali que nós chamamos de Sahel, que é entre o Saara e a parte da África que tem vegetação, né? Então é uma parte assim onde se inicia o deserto. E no Senegal nós temos assim muitas diferenças culturais daqui do Brasil e são notórias e evidentes assim que você chega no país você já começa a perceber. Nas vestimentas, muita colorida, muitas cores, né? Muito colorido, as cores a pele das pessoas, que sua maioria são negros, apesar de ter pessoas também brancas lá, vindos do norte da África, que são árabes, mas assim, notamos muitas diferenças. E uma das situações que me chocou logo nos primeiros dias em relação à minha chegada, minha estadia no Senegal, foi o transporte público. Primeiro, porque era super lotado. Se eu achava que o transporte no Brasil, na época que eu trabalhava, que eu tinha que pegar ônibus todos os dias de manhã e de tarde, no horário de pico, para ir ao trabalho ou voltar do trabalho, eu achava que o ônibus era lotado, eu não tinha experimentado o que era um ônibus lotado ainda. Era muito cheio, mas muito cheio mesmo, que as pessoas não tinham como movimentar dentro do ônibus. Mas uma coisa, além da superlotação, me chamou a atenção, que era o seguinte: não tinha como eu passar na roleta ou passar pelo cobrador para poder pagar minha passagem. Então acabava o ônibus estando muito lotado, você tinha que entrar ou pela porta da frente ou pela de trás, e o cobrador normalmente ficava no meio do ônibus. Então o que a gente fazia? A gente pegava o dinheiro, passava para o passageiro que estava atrás, ele passava para o outro, passava para o outro, passava para o outro, até chegar no cobrador. Chegava no cobrador, ele batia o carimbo no bilhete, mandava o bilhete de volta com o troco, se tivesse troco, e aquilo vinha andando de mão em mão, mão em mão, até chegar na minha mão, e eu olhava, o troco estava certinho, o bilhete também, e eu estava com a minha passagem garantida naquela viagem. Então isso foi uma situação assim, inusitada. Às vezes a gente olha para um país da África e fala, é pobre, lá se as pessoas forem, eles só querem pedir, só querem ganhar, tirar vantagem de você. E aí quando você vê uma situação dessa, você fala assim, rapaz, nós deveríamos ser assim e não somos. Nós deveríamos agir desse jeito e não agimos. Aí comparando com relação à ética cristã, às vezes alguém te devolve um troco errado e o que você faz? Eu vou ficar para mim, besta foi o outro que errou na hora de me devolver o troco. Ou ainda, então, quando não diz assim, que bênção de Deus, né? Veio a mais para mim, ainda tem quem diga isso. É verdade. Então, assim, é uma situação complicada, mas eu acho que em se tratando de ética social, a situação é extremamente interessante lá. Outra situação diferente, assim, mas ao mesmo tempo maravilhosa, é a hora das refeições. Aqui no Brasil, por exemplo, hoje dificilmente você vê alguém na hora das refeições estando juntos na mesa. Aqui na minha casa, a gente faz questão de almoçarmos ou jantarmos na mesa. Eu, minha esposa e meus filhos. Isso é uma coisa que eu aprendi da minha mãe, do meu pai, e eu quero passar isso para os meus filhos. De horário de refeição é horário de estarmos juntos na mesa. E muitas pessoas hoje vão para frente de uma televisão, comem no quarto, comem em qualquer lugar e tal, e não tem mais aquele momento família. Lá no Senegal, esse momento refeição era todos em volta do prato, que no caso lá era uma grande bacia, como uma bacia, para os irmãos, o pessoal que está nos ouvindo aí ter uma ideia, bacia de lavar roupa, aquelas bacias de prata, de cobre e tal, uma bacia grande daquela, e a comida toda ali dentro, e todos se assentavam ou se ajoelhavam em volta daquela bacia, homens numa bacia, mulheres na outra, crianças em outra, e ali nós
lavávamos as nossas mãos e comíamos com a própria mão. E era interessante que ninguém invadia o espaço do outro. Essa era outra questão ética. Ninguém invadia o espaço do outro. A carne normalmente era muito cara, então era se colocado no meio daquela bacia e cada pessoa ia lá e beliscava um pedacinho daquela carne, misturava com o seu arroz ali, com o seu macarrão e colocava na boca. Quando você é um visitante, o chefe da casa é quem vai pegar a carne e vai jogar na sua direção. Ele vai tirar os pedaços de carne e vai jogar na sua direção. E na mente da gente, era como se nós imaginássemos uma grande fatia de pizza triangular e você só poderia comer naquele triângulo. Você não poderia sair nem para a direita nem para a esquerda. E isso era a prática de todas as pessoas. Todo mundo comia ali dentro daquele triângulozinho que ficava na sua frente. Então, são algumas coisas assim, interessantes que eu vi e que depois eu trouxe para mim também na minha vida pessoal. A questão de voltar a comer na mesa com a família, de estar junto. E era o seguinte, se alguém não estivesse presente na hora da comida, por algum motivo, ficava sem comida. Porque só era permitido comer naquele horário em que todos estivessem ali. A gente costuma deixar comida guardada para quem não está, né? E lá não. Se você esteve aqui, você comeu. Se você não esteve, você perdeu sua chance só amanhã agora, na próxima refeição. Então, são coisas que traz de volta a vida da gente, alguns princípios da palavra de Deus, de comunhão, de estar junto, de estar na mesa. Uma outra coisa interessante lá eram os banheiros. Em sua maioria, os banheiros não tinham portas, tá? Alguns casos, as pessoas colocavam uma cortina, mas se a casa fosse muito pobre, fosse muito no interior do país, às vezes o banheiro nem tinha muro, nem tinha parede, nem tinha teto, era um muro de meia altura e as pessoas se abaixavam ali. Mas o interessante é que mesmo sem ter porta, sem ter parede, sem ter teto e tal, havia-se um respeito. E como que você sabia se o banheiro estava ocupado ou não? Havia uma chaleira de plástico que era colocada na porta pelo lado de fora. Se essa chaleira estivesse na porta do lado de fora, o banheiro estava vazio. Se por acaso a chaleira não estivesse ali, é porque o banheiro estava ocupado, então ninguém passava próximo ao banheiro. No campo da ética social, nós podemos então aprender inúmeras lições com eles. Eles são assim extraordinários em matéria da ética social, de algumas regras das quais as pessoas não burlavam, não quebravam. Mas assim, quando nós olhamos para o campo da ética cristã e olhamos, por exemplo, o fato deles, principalmente no Senegal, virem de uma religião extremamente autoritária, que é o caso do islamismo, nós olhamos para eles e percebemos algo do que Jesus falou em Mateus 23, verso de 1 a 4. Eles podem ser comparados, né, aos fariseus descritos por Jesus neste texto, onde Jesus fala o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso era interessante, porque a lei islâmica, ela bota um cargo pesado em cima das pessoas, das quais elas não conseguem carregar. E muitos deles arrumam jeitinhos para tentar burlar a situação e tentar levar então para outro lado aquilo que a lei determina. Então, são praticamente comparados aos fariseus. Um exemplo claro disso era quando acontecia o jejum do Ramadã. Era interessante as pessoas
O jejum do Ramadã, para quem não sabe, são 40 dias que os muçulmanos fazem de oração e jejum para a purificação da sua alma, para que quando Alá vier buscá-los para o paraíso, eles estejam com a sua alma purificada e tudo mais. Então, eles passam 40 dias em que eles se colocam em jejum, do momento em que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. O que acontecia lá na cidade onde eu estava, no Senegal, é que as pessoas que faziam jejum, eu me lembro do texto de Jesus falando acerca do jejum, as pessoas ficavam jogadas pela rua assim, com aquela cara de eu tô com fome, eu tô morrendo e tal, mas não posso comer. E aí eles olhavam para nós que éramos cristãos e ficavam assim, mas por que vocês não tem problema com essas coisas? Por quê? A gente falava, porque nós fazemos o jejum, mas a gente continua a nossa vida normalmente. Não é porque estamos fazendo o jejum que a gente vai mostrar que a gente está morrendo. Então você não está fazendo o jejum. Aí eu lembrava da questão do fariseu novamente, Sim. né? Que para mostrar para as pessoas que estava fazendo o jejum, ele tinha que mostrar aquela cara de piedade, de faminto. E Jesus disse que a sua vida, se você for orar, você vá para o seu quarto, você se feche no seu quarto e ninguém precisa estar sabendo do que você está fazendo. Viva a sua vida normalmente e tal. Então, assim, são algumas questões que eu percebi que quando nós trazemos para o campo da ética cristã, você vê que realmente as pessoas agem quase como que um fariseu, como Jesus disse no texto de Mateus 23, de 1 a 4. Legal. Gostei dessa distinção, né, que fez da ética social e da questão ética cristã, que no caso deles, eles não conhecem, são muçulmanos, mas essa ética social que a gente precisa aprender, né, da honestidade, Sim. Como você destacou bem, dessa comunhão, da disciplina, do respeito, mas falando desse fardo que eles carregam da religião muçulmana, né, tentando aparentar que na verdade eles não vivem por ser um jugo realmente pesado. Eu me lembrei das palavras do Senhor Jesus no capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É verdade. E que possamos, né, levar essa mensagem para eles que vivem debaixo desse jugo, desse fardo pesado que é colocado sobre eles, porque aí o Senhor Jesus vem com essas palavras de que devemos buscar nele, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Sabemos que a vida cristã é uma vida de desafios, mas na condução do Espírito Santo a gente faz com alegria, não é verdade, pastor? Sim, com certeza, minha querida. Muito, muito, muito grata pela sua participação, pela sua contribuição no quadro Responde Aí nessa noite. Foi enriquecedor. Amém. Tudo pautado nas Escrituras. Louva a Deus por sua vida, por sua família. Que Deus continue abençoando sua vida, sua linda família, seu ministério. Cada dia lhe faça próspero para a glória de Deus. Amém, pastor? E o carinho Amém, da família querida, Recife é muito grande, pela família toda. Amém. Pode dar suas palavras e suas considerações. Sim. Ok, eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato para participar do programa. Agradeço mesmo de coração. Vocês Nós também que somos gratos. têm uma importância muito grande para nós, a Igreja de Itabaiana. Nós amamos muito também cada um de vocês. Aceitamos o convite de estar com vocês exatamente porque entendemos de Deus que era um tempo de ajudá-los, de estarmos juntos. E estamos à disposição sempre que precisarem. Nós também temos um carinho muito grande por cada um de vocês e temos aprendido cada dia mais a amar vocês, a sua família, aquela igreja, e estarmos juntos também. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui neste programa. Nós que somos gratos, e o convite vai surgir em outras ocasiões, tá bom? Deus abençoe, pastor. Amém. Que bom. E agora nós Obrigado, vamos para querido. um rápido intervalo e logo retornaremos com o programa Maravilhosa Graça.